Eu quero falar rapidamente sobre um jogador que a torcida do Bahia gosta demais desse jogador. Que nós obtivemos, né, a informação de que ele iria jogar na equipe do Santa Cruz, que já existia conversas do Gilberto com a equipe do Santa Cruz. Falei com representantes do atleta, que falou o seguinte: olha só, tem 2 clubes, mas o Santa Cruz interessado no Gilberto, o atacante que está lá no Juventude. E aí, nós reforçamos a informação com outras pessoas também ligadas ao atleta, que confirmaram, tá? Que confirmaram que existia essa conversa do Santa Cruz com o Gilberto. Atacante Gilberto que fez, vamos botar que fez história, a passagem dele foi grandiosa. Eu lembro do Gilberto aí no Bahia, metendo um hat-trick aí no Flamengo com a camisa do Bahia. Hoje, um dirigente da equipe do Santa Cruz me mandou uma mensagem, mostrei para os amigos aqui antes de começar a live a mensagem do dirigente, falando: Jonas, é inviável trazer o Gilberto. Nesse momento é inviável trazer o Gilberto. Entretanto, vamos deixar essa possibilidade aberta. O porquê que é inviável o Santa Cruz levar o Gilberto agora? Porque tem coisas atrasadas lá no Santa Cruz. E aí a galera precisa colocar a casa em ordem primeiro, né? Porque vazou aí o Thiago Galhardo falando um monte de merda. Não sei se o Daniel viu o Thiago Galhardo falando um monte de merda, expondo o Santa Cruz, de respeitando a instituição. Pra variar, né? Pra variar, né? Pra variar. O time que estendeu a mão pra ele, que tava praticamente aposentado, mas tudo bem, né? E aí alguns jogadores relataram que o próprio Thiago Galhardo ligou para algumas lideranças do elenco do Santa Cruz para falar assim: ó, não vamos nos reapresentar enquanto eles não pagarem os 2 meses de salário que realmente está atrasado. É direito dele. É direito dele. Tanto que ele conseguiu uma rescisão indireta, né? Agora, ele querer persuadir outros atletas a não se apresentar, fazer um motim, aí é sacanagem. Aí é sacanagem. Então o dirigente me mandou mensagem hoje falando que é inviável, e eu entendi o inviável como o seguinte: olha só, a gente vai precisar nesse momento agora colocar a casa em ordem. Colocar a casa em ordem. E aí você fala assim: mas, cara, olha só, o Flamengo, Daniel e Clóvis, tá nesse patamar agora porque chegou o Eduardo Bandeira de Melo e falou assim: ó, esquece título, hein? Não, esquece título. A gente vai colocar a casa em ordem, tá? E aí depois vai vir os títulos, né? Diferentemente do que aconteceu, cara, o Bahia é um privilegiado. O Bahia é um privilegiado. Porque dentre todos os clubes do mundo, dentre vários clubes do país, o Grupo City escolheu o Bahia. Então o Bahia, ele antecipou vários processos, né? Vários processos de crescimento com a chegada aí do Grupo City. E eu não vejo isso como uma coisa ruim, não. Eu vejo isso como um privilégio, de verdade. Mas quando o dirigente falou que nesse momento é inviável, é porque o Gilberto é um jogador caro. Apesar de ser um jogador que, na minha concepção, tá no final de carreira, né? Ele é um jogador caro. E o Santa Cruz, ele tem outras prioridades, como colocar parte do salário do elenco em dia. Pagar ali o fundo de garantia, 13º. Tem coisas ali pendentes. E aí, Daniel, quando você contrata um jogador como o Gilberto e você deve o elenco, fica feio. Então, assim, eu acho que essa recuada na negociação envolvendo o Gilberto, por se tornar inviável nesse momento por conta dessa situação que eu trouxe, mostra que o Santa Cruz realmente ele tá pensando: ó, vamos organizar nossa casa, né? Vamos valorizar quem tá aqui com a gente, e aí depois a gente começa a trazer jogadores, a se reforçar mais, mas primeiro a gente precisa acertar com a galera que tá aqui com a gente, né? Foi uma escolha assertiva, viu? Você dá uma recuada, abre mão, quem sabe posterga um pouquinho essa situação. Não que o Gilberto não tenha condições de um dia vestir a camisa do Santa Cruz, mas hoje a realidade econômica e financeira da cobra coral a gente sabe que é bem delicada, né? Ô Jonas, você falou sobre o Eduardo Bandeira de Melo, né, cara? Eu estava assistindo justamente essa frase trazida aí pelo nobre amigo, do qual ele foi muito enfático naquela época, dizer: olha, a gente vai sofrer um pouco agora, mas lá na frente iremos colher os frutos. Desde 2019, são quase 20 títulos conquistados. E essas gestões aí subsequentes a ele, principalmente ali a partir de 2018 e tal, simplesmente ganharam com a faca e o queijo na mão um clube organizado, um clube bem gerido, que hoje vive uma situação financeira muito diferente dos seus concorrentes
no futebol nacional. O que uma boa gestão não te traz de positivo, né, Jonas? E tem outra coisa, tá botando o Elmo Carneiro aqui, vale a pena a gente colocar. O presidente Bruno Rodrigues reuniu o elenco no vestiário, tá? Apresentou um cronograma de pagamento em 3 datas, começou a pagar ontem e continua dia 16, vai terminar em 2025 com tudo pago. É isso que faltou pro Thiago Galhardo, é sentar e falar assim, ó, e aí? O que vocês pretendem fazer? Mas olha que é mídia, cara. E vou dizer mais, ele deve acabar indo pro Big Brother. Acho que ele tá forçando uma rescisão, porque o sonho dele é ir pro Big Brother, ele deve ir pro Big Brother mesmo, tá? Mas, gente, olha só, uma coisa vocês podem ter certeza. Eu conheço o Pedro Henrique. O Bruno Rodrigues, presidente, eu não conheço. Mas o Pedro Henrique eu conheço desde a época dele no Bahia. É um cara extremamente sério. E tá focado em fazer com que o Santa Cruz volte a ser o que era antes. Então tem que ter paciência para que o processo ele possa dar certo. Tá? Eu tô até falando que tem que trazer alguns jogadores. As contratações que o Santa Cruz está fazendo são contratações muito aquém daquilo que espera o torcedor. Mas é o processo. Tá? É o processo. O que aconteceu com o Bahia é algo grandioso, surreal, que vai acontecer daqui a 100 anos. E fora da curva. Fora da curva e fora da regra, né? Toda regra tem uma exceção. O Bahia foi uma exceção. Tá? Porque assim, a gente está vendo aí esse processo, principalmente de SAF, de alguns clubes. Aqui em Santa Catarina, eu tenho vários exemplos para citar, que foram exemplos doloridos, viu? E o processo, como você fala, Jonas, muitas vezes ele é bem amargo. Exato. E tá o Atlético Mineiro aí. Quis falar do Bahia. Ah, porque é SAF. Não tá aí o Atlético Mineiro. É SAF. Não é SAF o Atlético? Eu tô falando besteira. É SAF, né? Do Menin, né? Aí tá aí. Sim, tá aí. Vendido para um banco. Tá aí. Não tá arrumando nada. E com jogadores caros, hein? Com Hulk, Rony, porra, vários. Não, o Dudu tá no Cruzeiro, ele foi pro Cruzeiro, mas chegou o momento que foi o próprio Dudu. Não, o Dudu tá no Atlético, ele saiu do Cruzeiro e foi pro Atlético, né? Scarpa, jogadores caríssimos, tá? Mas tá atrasando, enfim. Então, assim, o que tá acontecendo aí com o Santa Cruz vai ter que ter calma. Vai ter que ter calma. E a gente vai estar aqui, ligado. Eu, Clóvis, Daniel, a equipe da Gold vai estar aqui ligado. Da mesma forma, se a SAF do Santa Cruz, vai um recado para vocês, se vocês não cumprirem com o que vocês estão prometendo, a gente vai cobrar aqui. A gente vai cobrar aqui, incessantemente. Incessantemente. Porque não se brinca com uma instituição como Santa Cruz. E seu Thiago Galhardo, você tá no seu direito. Cobra o seu direito aí na justiça e vida que segue. Para de ficar falando besteira aos 4 cantos, cara. Você tá mexendo aí, cara, com algo que é grandioso, que é a paixão do torcedor. E você tá em Recife, cara. Então para com isso. Já cobrou seu direito, já conseguiu o que você queria. Mete o pé. Mete o pé. Fala, Clóvis. O grande detalhe da SAF do Santa Cruz é que, infelizmente, historicamente, muito diretor incompetente. Essa é a grande verdade, que destruíram o nome de Santa Cruz, destruíram todo o legado de Santa Cruz, do seu passado grandioso. Apareceu uma SAF que quer fazer a coisa correta, é claro, a gente sabe que é demorado, e o sarrafo é alto, porque o Bahia colocou esse sarrafo da SAF alto. Para você olhar para uma SAF, você tem que perguntar, qual é a SAF decente? Opa, Bahia. É esse que é o detalhe. E até o sul e o sudeste que tem a SAF, é complicado. É só você olhar o Botafogo e o Vasco. A bagunça que é. É esse que é o grande detalhe. Agora, o Galhardo, infelizmente, é um jogador com ímpar mediano, acha-se acima da cocada. Quem deve contratar deve ser o Bangu para jogar o Campeonato Carioca, de repente o Boa Vista, o Maricá para disputar a Série D. Eu não vejo mais o Galhardo em lugar nenhum. O Santa Cruz estendeu a mão dele. É claro, ele quer ganhar dinheiro, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro. Agora, tem que entender que havia um processo. E o Santa Cruz já pagando aos jogadores, colocando as datas, isso aí já começa a demonstrar que vem coisa boa. Em fevereiro a SAF vai tomar a frente e os dirigentes vão estar pesquisando. É esse que é o detalhe. Agora, a gente vai estar aqui fiscalizando. Tem o Santa Cruz para fiscalizar, tem o Confiança, tem o Sampaio Corrêa com a SAF do Landim também lá, tem o Marcos Braz do Remo, e fora e outras coisas que a gente vai sempre observar. Mas a SAF de exemplo é a do Bahia. Mas a gente vai começar a cobrar mais dessa SAF. Porque o Bahia está na hora de disputar uma final de alguma coisa. Brasileiro, Copa do Brasil, uma Sul-Americana, uma Libertadores. Está na hora de coisa.
Porque fazer SAF para viver de campeonatozinho baianinho e viver de Copa do Nordeste, desculpa, é muito pouco. Exatamente. Sobe o like aí, meus amigos. Inscreva-se aqui no canal, que é importante demais pra gente, é muito importante pro nosso crescimento.